de Jesus. Amém. Bênção. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens onde nós estamos estabelecendo os pilares da nossa igreja. Estamos estabelecendo os pilares fundamentais da nossa igreja. Nós já começamos, algumas semanas atrás, falando pilar por pilar. O primeiro pilar da nossa igreja é a adoração. Nós somos uma igreja que adora. Todos os nossos encontros têm que ter adoração ao Senhor, antes de qualquer coisa. E nós já explicamos qual é o fundamento de adoração. O que é adorar a Deus? Se você não sabe ainda, eu vou te convidar a ir no YouTube da igreja. E lá no YouTube está tudo organizadinho. Tem uma playlist Pilares, série Pilares. Você pode ouvir todos os sermões que você não pôde assistir. Hoje, eu vou finalizar o segundo pilar, que é o pilar discipulado. E daí, depois, em setembro, nós vamos tratar o terceiro e último pilar, que é missões. Continuando falando sobre discipulado, na semana passada a gente conversou sobre isso, sobre a bênção de um discípulo. Tem coisas que só o discípulo recebe, a multidão não recebe. Nós tivemos um tempo de entender o que é ser um verdadeiro discípulo. Hoje de manhã, Deus me trouxe uma palavra e eu até pensei em repeti-la 100% hoje, porque você precisa muito ouvir sobre ser de fato um discípulo. Mas eu meditando hoje à tarde, o Espírito Santo falou assim: Rômulo, traz um texto diferente também. O título do sermão de hoje é Um Bom Discípulo Aprende. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: um bom discípulo aprende. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você de fato é um verdadeiro discípulo? Você de fato é um verdadeiro discípulo? Talvez você esteja aqui e fale: pastor, eu não entendo nada. Discípulo, irmãos, basicamente é um aluno. É um aluno. Quando você está numa posição de aprender, você é um discípulo. A ideia aqui é você entender que você foi chamado a ser discípulo de Cristo. Um aluno de Cristo. Entendendo que Ele é o seu mestre. Eu quero ler o texto que eu li hoje de manhã, que está lá em João 8, 31 e 32. Eu vou ler nas duas versões, assim como fiz de manhã também. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Isso está na Nova Versão Internacional. Agora eu quero ler na NVT, que diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu quero estabelecer, assim como eu fiz pela manhã, uma diferença entre crer e viver. Jesus estava falando para os judeus, um povo que se achava livre, um povo que se achava superior muitas vezes, um povo que creu, porque ali no começo do texto diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele. E assim como de manhã eu quero reestabelecer uma diferença entre crer e viver. Talvez você esteja na igreja há anos e você só crê, você não vive. Desculpa ser repetitivo para quem estava de manhã, mas eu vou ter que fazer a mesma ilustração. Eu vou te mostrar a diferença de crer e viver. Eu creio que eu ir na academia vai ser bom para mim. Eu vou ficar fortinho. Vai ser saudável para mim. Eu creio nisso.
Agora você pergunta para mim, você vive isso? Infelizmente eu não vivo isso. Sabe por quê? Porque eu sou sem vergonha. Ponto. É isso. Ah, mas você tem 3 filhos. Não importa, quem quer dá um jeito. Gente, é porque eu não quis. Eu não quis ser um cara de academia. Mas faz parte. Pastor, é bom para você. Eu sei, eu creio. Mas eu não quero viver. Talvez você esteja aqui e você crê que Jesus faz milagre. Você crê que Jesus transforma a vida. Você crê que Ele pode mudar você. Mas você, assim como eu para a academia, você é sem vergonha. Não tem outra palavra, é português simples. Você é sem vergonha. E por ser sem vergonha, você decide apenas crer e não viver. Um discípulo de Jesus decide todo dia viver Cristo, não apenas crer em Cristo. Eu quero que você aprenda algumas coisas que vão transformar a sua vida por completo. A primeira coisa é que um discípulo de Jesus, ele tem que ser ensinável. Sim. O aluno, um bom aluno, ele tem que estar disposto a aprender. Se você tem alguma área da tua vida que você acha que você já sabe tudo, nessa área você não é discípulo, nessa área você não vai evoluir. Existem inúmeras áreas na minha vida, e a lista é grande, que eu olho e falo assim, cara, eu preciso aprender. Eu tenho que ter o coração ensinável, disponível. Essa semana, eu tive duas reuniões muito importantes, que eu fui atrás. Ninguém bateu na minha porta. Eu me dispus. Eu fui conversar com 2 pastores diferentes, ambos com mais de 30 anos de ministério. Ambos com igrejas com mais de 3.500 pessoas. E eu cheguei nos nossos 2 encontros, que foram encontros em dias diferentes. Eu sentei na cadeira, na frente dele. Falei assim, ei, quero te falar um negócio. Me ensina. Me ensina. Eu não sei. Não sei. Eu estou vivendo isso. Como que eu resolvo isso? Ele dava uma coçadinha na cabeça. Nossa, eu já passei por isso. Deixa eu te explicar, Rômulo. Pensa nisso. Tenta fazer assim. Sabe o que eu estava fazendo ali? Sendo discipulado por aqueles homens de Deus. Aprendendo com esses homens de Deus. Um discípulo verdadeiro, ele tem que ter o coração ensinável, reconhecendo que não sabe tudo. Semana passada nós lemos o texto da pesca milagrosa. Lembram disso? Naquela ocasião, Simão, ele tinha pescado a noite inteira. E não pegou peixe, mas ele era um profissional da pesca. Chega um carpinteiro, chamado Jesus, e fala assim, por que você não joga nas águas mais profundas? Ali, naquele momento, a resposta de Simão mostrou para Jesus que ele seria discípulo. Porque ele falou assim, mestre, eu fiz isso a noite inteira, mas se és tu que está falando, eu vou fazer. Coração ensinável. O cara era profissional em pescar. Vem um carpinteiro e fala algo para ele, sobre algo que ele era profissional. Ele poderia falar, Jesus, na boa, vai cortar madeira e deixa eu aqui com a pesca, cada um no seu quadrado. Não foi esse o coração, foi um coração ensinável.
Qual área da tua vida você não está deixando Jesus te ensinar? Ah, pastor, eu sou casado há 40 anos, eu já sei tudo. Eu vou conversar com a esposa? Ele é grosso. Ele é um cara mal educado, não ajuda em casa. Ah, mas agora já não muda mais. Muda sim. Não tem nada que o Espírito Santo não possa mudar. Um verdadeiro discípulo nunca deixa de querer aprender. Olha só o que está em Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Você precisa aprender sobre o Senhor. Você precisa ter a necessidade. Vou te perguntar, faz quanto tempo você não lê um livro sobre fé, sobre Jesus? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia de maneira firme, forte? Um verdadeiro discípulo quer aprender sobre o Mestre, com o Mestre. Tem que ter o coração ensinável, eu quero aprender, eu quero ler. É uma sede. Segundo ponto que eu quero que você entenda é quais os ensinamentos. E aqui mora uma questão que eu quero te confrontar. Quem está há mais de um mês aqui na igreja? Frequentando a igreja mais de um mês? Você já leu pelo menos os evangelhos? Quem está aí há mais de 6 meses? Já leu a Bíblia pelo menos uma vez toda? Gente, espera aí. Vocês têm que ler. Um discípulo lê a Bíblia. É aqui que estão os ensinamentos do Pai. Se você é preguiçoso, sem vergonha e não quer ler, você não é discípulo. Você precisa querer se desenvolver. Quais são os ensinamentos, pastor? Gente, a Bíblia é uma fonte inesgotável de ensino. Inesgotável. Tem ensino 24 horas por dia. Porém, eu destaquei pelo menos 10 ali. Pode passar lá. Pelo menos 10. Olha, ó, só nos evangelhos. 1 João 3,16, a essência do evangelho. Mateus, mandamentos supremos, bem-aventuranças, prioridade do reino, descanso em Jesus, verdade liberta, custo do discipulado, marca do discípulo, grande comissão, vida não consiste em bens. Gente, é muito ensinamento. É muito ensinamento. Eu estou agora numa onda de testar, criar conteúdo lá no Instagram, na internet. E é muito legal porque é conteúdo infinito. É só abrir a Bíblia, bum, tem uma verdade que salta. Bum. Só que o negócio é aprender e fazer. Porque o cara que só aprende e não faz, ele fica no crer. E a gente já falou aqui, que o que Jesus quer para você é tirar você do crer e te levar a viver o Evangelho. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Eu já disse isso para os jovens alguns dias atrás, talvez algum mês atrás, e eu vou trazer de novo. Você precisa estudar. Juventude, vocês têm que estudar. Essa semana eu estava lá em casa, e eu estava fazendo uma faxina. Nossa, está uma bagunça lá ainda. Comecei a faxina, não deu tempo de terminar. Mexendo em livro, eu peguei na mão os meus 2 diplomas de nível superior. Aquilo ali mudou minha vida. Mudou a minha vida. Nós precisamos entender que o conhecer a palavra, viver a palavra, vai trazer libertação para você. Eu, antes de vir para a Batista Sião, estava na Batista do Bom Retiro.
E o pastor Lobo, homem de Deus, caminhou comigo, conversamos essa semana. O pastor Lobo, ele é especialista em libertação. Traz o demônio, traz o endemoniado, tira o demônio. E é engraçado, um dia conversando com ele, ele falando, né? O povo acha que é mágica. Tá tudo um caos na vida, vai lá, vem aqui, ora, pum, sai o demônio, agora estou novo. Ali que começa o processo. Sabe o que traz libertação? Não é a oração do pastor, não. A gente expulsa demônio. Mas o que vai trazer libertação de vida é conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. É viver Cristo. É conhecer a Cristo. Deixa eu falar uma coisa. Discipulado. Todo dia. Constância. Sabe por quê? Senão a gente expulsa hoje. Expulsa. Sai o capeta. A pessoa vai e volta, sabe para onde? Para a sujeira de novo. E vem 7 vezes mais. E vem a legião. Porque não houve discipulado. Não houve a busca em viver Cristo. Achou que é igual a varinha mágica. Pum, agora não é assim. Existe um processo. Existe um processo. E essa libertação, ela traz consigo bênção. Quando você decide sair do crer e ir para o viver, todas as áreas da sua vida começam a ser impactadas. Sério. Não, eu vou expor um pouco o meu pai. Ele não está aqui hoje. Agora, né? Ele estava de manhã. Mas eu nunca vou me esquecer que na minha casa a gente passou uns perrengues financeiros bem pesados. Bem pesados. E tinha algumas coisas que não entravam na minha cabeça. Meu pai, crente, sempre muito fiel, na igreja, me ensinando tudo. Só que tinha uma área que meu pai não se permitia ser ensinável, que era a área profissional mesmo. E eu, quantas e quantas vezes, meu pai já teve empresa de tudo que você imaginar, gente. Eu acho que só funerária ele não teve. Isso que deve ter passado pela cabeça dele. E eu lembro que várias dessas empresas, eu via ele ali se virando, se mexendo, daí surgiu algumas oportunidades, e meu pai não tinha nota fiscal para apresentar, porque ele não queria se formalizar. E eu lembro, algumas vezes, eu olhei, cara, daí tinha que ligar para um amigo que tinha empresa, emite nota para mim, aqueles rolos todos, que troço bagunçado. E foi tão interessante que meu pai, eu tenho memória de uma conversa que eu tive com ele, porque negócio de imposto, não sei o quê, bababá. E na minha cabeça de adolescente, eu ficava assim, cara, mas quantos empresários tem que vivem isso e não é um problema? Por que para ele é um problema? Porque ele não queria aprender. Ele sabia, mas não queria viver. O tempo foi passando, e meu pai me discipulou a ser empreendedor. Meu pai me ensinou. Isso é do meu pai. Meu pai, toda hora ele vê uma oportunidade. Ele me ensinou a ser assim também. Só que eu falei, eu vou fazer diferente. Eu formalizei a empresa. Eu fazia de um jeito, tudo certinho. Aprendi. Se tem que pagar imposto, vamos pagar imposto, emitir nota. Não é o que a lei fala? É o jeito que eu vou fazer. E é tão lindo como Deus faz, porque isso, de certa forma, impactou a vida do meu pai. E meu pai, esses dias atrás, ele mudou de ramo de trabalho, e agora ele abriu o escritório dele. E ele foi lá, abriu a empresa. E daí ele foi ali, alugou o escritório, fica ali na Filipinas com o Amador. E daí ele alugou o escritório e não estava saindo o alvará de funcionamento. Ele chegou para mim, filho, acho que eu vou ter que sair lá do escritório antes de abrir.
Por quê, pai? Porque não saiu o alvará. Eu não posso trabalhar num lugar que não está regular. E ele passou aquilo pela minha cabeça. Cara, um cara que não tinha o desejo de abrir uma empresa por conta, né? Agora, depois de velho. E esses dias a gente saiu conversar, passear com o cachorro, ele estava lá em casa, foi comigo, eu falei, pai, lembra disso? Ele, lembro. E ele falou assim, filho, agora eu estou colhendo bênção, por estar legal. E eu falei, pai, imagine se lá atrás você tivesse entendido e vivido que de fato, ele, cara, estaríamos em outra condição. O que eu quero que você entenda, que quando você sai do crer e passar a viver, existe bênção nesse lugar. Existe bênção em viver Cristo em todas as áreas. Deus quer te ensinar em todas as áreas, na área conjugal, na área como pai, na área como mãe, na área como filho. Quanto antes você entender que esse conhecimento vai trazer a libertação, vai trazer um esclarecimento de vida que vai tirar toda a libertação, vai vir com o conhecimento da palavra de Deus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Uma das coisas, um dos pontos máximos da doutrina batista, isso eu acho lindo, por isso que eu amo ser batista, é que nós lidamos com pessoas livres. Livres. Você tem liberdade de culto, de consciência. Você dificilmente vai me ver falando assim, não faça isso. Quem tem que entender o que fazer ou não é você. Que quem paga a conta no final do dia é você, não sou eu. Eu te oriento, posso te dar um conselho, mas você nunca vai ouvir da minha boca o que fazer. Eu posso te ajudar a pensar. Como pastor, quero só abrir um parênteses. Você sabe que isso que eu estou falando é uma coisa que muitos pastores não gostam. Eu quero ter um povo, vocês, que pensa, que critica para a glória de Deus. Não criticar por criticar, não é a fofoca. Esses dias aconteceu um negócio, ele não está aí hoje, o William. Terminou o sermão, ele ficou ciscando aqui, sabe? Os irmãos que ficam meio ciscando, querendo falar com o pastor. Chegou no final, e aí, meu? O que você quer? Pastor, eu encontrei um erro no seu sermão. Tinha um endereço errado. Eu tinha falado que era Atos, era Mateus. E dele, e também, pastor, eu queria perguntar sobre isso, isso e isso, eu acho que não é esse o contexto, e papapá. Eu falei, cara, interessante, não tinha parado para pensar mesmo. Deixa eu estudar e a gente vai voltar a conversar. Nós ainda não conversamos, eu estou devendo uma resposta para ele. Mas eu preciso de um povo que tenha esse desejo de aprender, mas que tenha a liberdade de conversar, de chegar aqui e falar, pastor, e aí? Vocês precisam estar nesse lugar. Um discípulo de Jesus, ele tem essa relação com o mestre. Deus te chama para liberdade. E essa liberdade virá com conhecimento. E se um dia, eu oro muito para subir nesse altar, mas se um dia eu orar pouco e falar uma bobagem, você vai ter a autoridade de vir conversar, me repreender. Pastor, não entendi aquilo que você falou. Qual que é o problema disso? Nenhum. E muitas vezes você pode ser voz de Deus na vida, não só do pastor, mas de um líder. Porque é assim que Jesus caminhava. Ele dava liberdade para os seus discípulos. Eu quero finalizar esse sermão
falando que o discípulo vive Cristo. E essa noite eu quero que você entenda que você precisa viver em todas as áreas da sua vida Cristo. Você não foi chamado para ser multidão, você foi chamado para ser discípulo. E o discípulo pega os ensinamentos do mestre e vive esses ensinamentos do mestre. Às vezes, como pastor, eu vivo uma aflição. Vontade de apertar um botão, assim, sabe? O computador, às vezes, ele dá uma travada, você aperta uns botões, ele reinicia. Às vezes, eu quero reiniciar uns de vocês. Deus, aonde está o botão para eu apertar e reprogramar? Vamos reinstalar tudo. Porque é tão simples, mas parece que cego. Hoje, desculpa o termo, eu já usei ele aqui, mas eu quero orar para você deixar de ser sem vergonha. E mudar. Aprender. Porque é isso que um discípulo faz. Ele aprende com o mestre. E ele vive o que o mestre ensina. Isso é um bom discípulo. O título do sermão. O bom discípulo aprende e vive o que o mestre ensina. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu quero orar por você essa noite. Você é um bom discípulo? Você é um bom discípulo? Em que área da tua vida você é um cabeça dura, que não quer aprender? Talvez é na sua vida conjugal, tua esposa está aqui falando, Deus, fala com esse rapaz aqui. Talvez é você mulher e o teu marido está aqui, Deus, toca no coração, ela precisa. Em que área você precisa ter esse coração ensinável? Você precisa reconhecer que você não sabe tudo, você não é bom o suficiente. Você apenas crê que Deus pode fazer? Ou você de fato vive o que Deus pode fazer? Existe um banquete preparado para você. Existe um banquete preparado para você. Agora você precisa sair da condição de crer e precisa começar a viver. Só Deus sabe agora o que está passando na sua mente, no seu coração. Talvez o viver hoje precisa você voltar a servir. Talvez o viver hoje seja pedir perdão de cara para alguém. Talvez o viver Cristo hoje na sua vida representa você chegar na sua casa e pedir perdão para sua esposa, para o seu esposo e falar assim, eu não tenho sido um bom discípulo aqui em casa. Talvez seja rever sua vida profissional, tua relação aqui na igreja. Talvez viver Cristo vai te fazer sair do teu conforto. Cada um aqui vive uma dimensão com Cristo. Agora entenda, você foi chamado para ser um bom discípulo de Cristo. Um aluno exemplar que aprende com o mestre, que ouve a sua direção e vive, que não tem medo de abandonar a prática, que não tem medo de quebrar o orgulho. O mestre só fala e você vive. Se hoje, se essa noite, o desejo do teu coração é ser um bom discípulo, quebrar o orgulho e falar assim, eu entendi, pastor, eu entendi. Eu vou ser um bom discípulo, eu vou aprender e viver. Se essa é a tua decisão, quero
quero te convidar, vem aqui na frente. Eu vou orar por você. Se a tua decisão hoje é ser um bom discípulo de Cristo, quero te fazer um convite. Vem aqui, se ajoelha comigo, porque eu também vou me ajoelhar. Eu quero ser um bom discípulo de Cristo. Eu quero orar por você. Pode vir. Se hoje você quer tomar essa decisão de ser um bom discípulo de Cristo, se ajoelha aqui na frente. Nós vamos orar. Não existe área que não pode ser transformada no teu coração. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui de joelhos dobrados, clamando, Pai, para que a gente deixe de ser apenas multidão e de fato que a gente possa viver Cristo sendo discípulo verdadeiro. Pai, existem irmãos aqui que estão quebrando orgulho, existem irmãos aqui que estão reconhecendo, Pai, que precisam do Senhor. Existem irmãos aqui que estão dizendo: eu não sei tudo, o Senhor é quem sabe tudo. Espírito Santo de Deus, nós estamos com os joelhos dobrados, clamando, nos ensine, amado Mestre, e nós queremos viver o sobrenatural, independente da idade, do tempo, sempre há possibilidade de algo novo. Pai, nos leva para um outro lugar de fé. Pai, mostra ainda essa semana coisas novas, revela coisas novas para os meus irmãos. O discípulo sempre recebe um maná fresco. Pai, quais são os milagres que o Senhor vai derramar na vida deles? Espírito Santo de Deus, existe bênção para os discípulos. Existe promessa só para discípulos. E nós queremos apenas ser bons discípulos do Senhor. Pai, muito obrigado, porque hoje a reconciliação, a salvação e principalmente a libertação começa. Nos dê sede de conhecer a Tua Palavra. Pai, que essa igreja seja inspirada a estudar mais a Palavra do Senhor. Pai, nos mostre o que fazer, nós precisamos de uma direção. E que tudo seja para a sua honra e para a sua glória, Jesus. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe. Dá um abraço quem está do seu lado e fala: você vai ser bom discípulo. Você vai ser bom discípulo. Amém.